O entrevistado de hoje nasceu em Rio Claro, no estado de São Paulo, mas aos 16 anos mudou-se para Primavera do Leste, onde vive até hoje. Formado em Direito e Administração, iniciou o contato com a vida política sendo assessor de parlamentar. Em 2012, elegeu-se como vereador mais votado de Primavera do Leste e em 2017 assumiu como prefeito do município em uma eleição suplementar. Em 2020, foi reeleito com 89% dos votos. Além de prefeito, é presidente da Associação Mato Grossense dos Municípios, a AMM, instituição cujo objetivo é atender às demandas prioritárias e viabilizar gestões eficientes para a população. Prefeito Leonardo Bortolini, é um prazer te recebê-lo hoje no estúdio do Mídia News. Primeiro, Enzo, agradecer a você, agradecer a todo o grupo Mídia News pela oportunidade da gente estar mais uma vez aqui para poder falar um pouquinho do trabalho que a nossa associação desempenha no estado de Mato Grosso, falar um pouquinho de Primavera, então agradeço muito a oportunidade aí. Leonardo, a gente está chegando no fim das gestões municipais com diversas renovações no estado, especialmente na capital, falando de um conjunto de municípios de Mato Grosso, como as prefeituras se encontram nesse momento? O balanço é positivo? O balanço é positivo. Nós temos aí 66 novos prefeitos, né, no estado de Mato Grosso. Então, um pouco menos da metade está saindo do segundo mandato, como é o meu caso também. E pelo que a gente tem acompanhado, até mesmo pela própria condução junto ao Tribunal de Contas, junto à área técnica da AMM, a gente sai num saldo positivo aí. Então, é claro que nesse momento é um momento de fechar as contas, de buscar o equilíbrio fiscal, principalmente quem está saindo do segundo mandato, mas eu acredito que todos os municípios fizeram, a grande parte deles fizeram o dever de casa, e pelo que a associação tem acompanhado, vão ser muito poucos os casos aí dos municípios que vão fechar em déficit orçamentário, em déficit financeiro. Falando agora de uma questão mais orçamentária, no ano passado uma das questões que mais causou preocupação para o caixa das prefeituras foi a respeito da seca, que também foi um problema enfrentado esse ano novamente. Quais cidades, quais regiões do estado foram mais prejudicados aí na questão da safra, da colheita e o quanto isso impactou no orçamento? Olha, a Primavera ela chegou a ter uma quebra na perspectiva do orçamento, que é devido à tributação na área da produção agrícola de quase 20%. Então, mas muito mais que o impacto do que ela dá na tributação é no capital circulante do município. Porque a pessoa que ia trocar de caminhonete, ela acaba não trocando, a pessoa que ia construir a sua casa acaba não construindo, quem ia fazer uma viagem acaba abortando a ideia. Então, muito mais do que o reflexo tributário que teve a queda na produção, foi esse capital, o dinheiro do comércio que sumiu. Então, é claro que hoje, grande parte do investimento que o Estado faz é proveniente do FETAB Commodities, é proveniente de outros tributos que são equalizados dentro da produção agrícola. Você diminuiu a produção, automaticamente você vai diminuir a arrecadação e você principalmente vai sumir o dinheiro do comércio, que isso foi o que mais Primavera sentiu e que predominantemente isso acabou assolando os municípios que têm a sua característica, o DNA econômico da agricultura, né? Porque hoje nós temos partes do estado que ainda existe um pouquinho da predominância sobre a pecuária e em alguns em que não exercem a atividade agrícola. Então, predominantemente, esse prejuízo foi acarretado nos municípios característicos da produção agrícola. Nós sabemos que o Mato Grosso é um estado fortemente agrícola, né, movido ao agronegócio, só que nós vemos uma constante reincidência de secas graves que preocupam os produtores. O que pode ser feito nesse caso para apaziguar os eventuais prejuízos econômicos?
Bom, por parte dos municípios, eu acredito que é sempre a cautela no gasto público, né? Não tem outra fórmula, não existe. Agora, toda essa parte de inconstância de chuva, ela é um fenômeno da natureza, a gente não tem como prever isso, né? Por mais tecnologia que tenha, mas a estiagem ela tem sido cada vez pior e tem atingido diretamente os municípios que têm essa predominância da agricultura. Então vejo que não tem muito o que fazer na ótica do município, senão realmente andar com o freio de mão puxado. Nessa semana, o governador Mauro Mendes anunciou a reposição dos valores relativos ao FETAB diesel, que foi declarado institucional. Quantos municípios estavam perdendo com essa medida? Bom, na verdade, o Tribunal de Justiça ele declarou inconstitucional o FETAB diesel e desde o mês de junho já não teria mais o recebimento desse repasse por parte do Estado aos municípios. Com o apoio da Assembleia Legislativa, com o apoio de toda a diretoria, dos procuradores da Secretaria de Fazenda do Estado, do próprio Palácio, nós conseguimos, junto ao TJ e com o apoio do Procurador-Geral de Justiça, uma modulação de efeitos para que garantisse que os municípios recebam o FETAB até dezembro desse ano. Mas, em paralelo, a gente começou a discutir a recomposição do valor do FETAB diesel. Por quê? Para você ter ideia, o município de Tesouro, 200% maior a receita do FETAB diesel do que a receita própria do município. Município como Luciara, né? E quando ele volta, porque o FETAB diesel ele não deixa de ser tributado, mas ele volta para o bolo do ICMS. Né? Quando ele vai retornar os 25% para os municípios, dos 142 cidades de Mato Grosso, somente 13 teriam ganhos e todas as demais teriam percas. Então, o que foi discutido junto com a Secretaria de Fazenda e que teve a chancela do governador Mauro Mendes, na presença dos deputados Gilmar Dal Bosco, Avalone, Botelho, Hugo, foi de que na cota parte do que passa a ser ICMS relativo àquele orçamento do FETAB diesel, vai ser criado um critério de distribuição de IDH invertido, seguindo rigorosamente o que era a fórmula da distribuição do FETAB diesel, ou seja, priorizando as cidades que têm mais dificuldade financeira, os menores municípios, aqueles que têm uma maior malha viária dentro do seu território não pavimentada, e aí o restante da previsão orçamentária do FETAB, ele vai ser feito numa recomposição fundo a fundo. Então, esse projeto do Fundo de Transporte, a MM já encaminhou a todos os municípios e eu acredito que nesse momento nós devemos ter aí cerca de 75% dos municípios já com o fundo criado para poder possibilitar o repasse a partir do ano que vem. E nós gostaríamos de saber também de que maneira a MM articulou o que foi argumentado com o governo do estado para convencê-lo a fazer essa reposição e quanto isso vai custar para os cofres do estado? O ano passado, isso foi distribuído aos municípios 324 milhões como FETAB diesel. Nós acreditamos que para o ano que vem essa receita pode chegar a 450 milhões. E o governador hoje conhece o estado como ninguém, e ele sabe das necessidades reais dos municípios, ele conhece de perto a realidade. Então, com os dados que a MM levou, com o apoio da Assembleia, ele de pronto acatou a ideia e definiu que os municípios não terão a perda desse valor que é tão importante para a manutenção das estradas não pavimentadas. Agora, indo para uma pauta mais nacional, recentemente o governo federal anunciou um pacote de corte de gastos e anunciando também a isenção do imposto de renda para aqueles trabalhadores que ganham até 5 mil. Em contrapartida, houve a proposta de taxar mais os contribuintes que ganham uma renda maior e foi até dado um valor estimado a partir de 50 mil reais. Considerando que o imposto de renda compõe o FPM, há alguma ideia de quanto e como os municípios vão ser afetados? Olha, não tem ainda, porque o governo, na verdade, ele fez uma medida
mas ele não demonstrou a recomposição da perda orçamentária dentro do fundo de participação dos municípios. Tanto que a própria CNM, ela preocupada com isso, porque se você vai isentar um grande público, né, talvez a grande parte da população, de contribuir com o imposto de renda, automaticamente isso vai impactar diretamente no bolo arrecadatório. E não ficou demonstrado como que vai compensar isso aos municípios, né? Então eu acredito que foi uma medida que não ele tentou fazer uma medida populista e acabou sendo uma medida furada, porque não tem solidez no que se propôs, né? Então vai tirar da composição do FPM e os municípios que dependem da fundo de participação. Como que vai ficar? Como que vai compensar a retirada do imposto de renda de pessoas que estão dentro desse nicho? É uma proposta ainda superficial, então, Leonardo? Totalmente. E acredito que todas as críticas que foram levantadas em torno desse pacote, elas foram válidas. Esse pacote hoje ele está sob análise da Câmara dos Deputados. Da maneira que está hoje, como o senhor acha que os parlamentares vão reagir a essa proposta? Olha, eu acredito que pode ser que aprove, mas vão ter mudanças. Não tem como ser aprovado o texto da maneira como está, não. É necessário um estudo de impacto orçamentário? E outra coisa, quando você fala de buscar o equilíbrio fiscal, deixar um estado com superávit, você não consegue fazer isso simplesmente cortando receita. Você tem que cortar a despesa, né? Você deveria pensar em ações de diminuição do gasto da máquina pública, por exemplo. E pelo contrário, que hoje se assiste do governo federal, é totalmente um desmande, né? Até hoje não se preocupou com o equilíbrio fiscal do país, né? Ficou muito mais numa guerra ideológica, acabou inchando todo o governo federal, isso todo mundo assistiu de perto acontecer. Então não existe um pacote para a busca do equilíbrio fiscal, para a construção da saúde financeira, se você só menciona corte de receita. Não adianta você cortar o imposto de renda, vai deixar de entrar o recurso para o caixa da União, sendo que você não está cortando a despesa. Então a matemática não fecha, né? O pacote deveria ser muito mais acima de corte de despesas e gastos do que corte de receita. O senhor usou o termo populista para descrever o pacote. Seria inclusive por essa questão de uma nomeação que pode ser considerada inadequada, né? Corte de gastos, mas o senhor aponta que na verdade é um corte de receita. Corte de receita. Se você vai isentar um determinado público de pagar um determinado tributo, você está cortando receita, você está renunciando receita de algum lado, né? E o que não ficou evidente foi o corte de gastos, que eu acho que para um equilíbrio fiscal é muito mais importante você cortar o gasto do que implementar. A primeira coisa, o que nós temos que fazer? Cortar gasto. No segundo, aí nós vamos buscar onde dá para você melhorar a receita, onde você pode tributar um pouquinho mais, aonde você consegue melhorar a tua receita. Agora não tem como você apresentar um pacote que é ineficiente na parte de corte de despesa. O governador Mauro Mendes apontou como uma das principais preocupações a possível alta taxa dos juros ano que vem. E ele apontou que esse pacote de corte de gastos seria um agravante. De que maneira isso acontece na questão orçamentária, Leonardo? Bom, na verdade, hoje a preocupação do Mauro ficou muito evidente, e porque a taxa de juros no país como um todo, a taxa de juros bancária, a Selic, ela tem aumentado gradativamente, e você vê o mercado todo oscilando até mesmo na variação do dólar em relação ao real. Então eu acredito que quanto mais o governo não tiver o corte do gasto público, e é em cima dessa tese que eu bato muito, em cima disso, porque em nenhum momento teve uma proposta estruturante na redução de gasto.
mas sim em corte de receita, né, em ações que aumentam a despesa do governo. Então, tudo isso tem impactado negativamente e pode, de fato, assolar num aumento das alíquotas todas. Membros do governo federal defendem que esse pacote seria voltado a beneficiar o trabalhador. O senhor acredita que, na verdade, a medida pode sair pela culatra e fazer o contrário? Pode sim. Eu não vejo que é um pacote que vai... Eu não consegui ver isso dentro da proposta do governo. E agora, fazendo uma análise, qual a sua opinião a respeito das medidas do governo Lula em relação às questões municipalistas? Têm sido bem colocadas? O setor tem se sentido atendido ou não é bem por aí? Não é bem por aí. Eu acho que tem muitas pautas que não foram encaminhadas esse ano. Nós tivemos a questão da desoneração, que foi uma briga muito grande da própria Confederação Nacional dos Municípios em relação àquilo que a expectativa que se tinha, e quando o governo federal teve a oportunidade, ele incentivou outras categorias em detrimento às alíquotas dos municípios, a desoneração da folha. Acredito que tem muito a ser discutido em relação aos próprios repasses de recursos. Hoje são poucos os programas que conseguem ter resolutividade, né? Então se fala muito, mas se executa pouco. Então, se você for pegar a quantia de municípios que conseguem ter acesso a um recurso da União hoje, não aqueles repasses que são constitucionais, mas principalmente repasse voluntário, eles são poucos os municípios que conseguem alcançar, né? Então, o governo federal, eu tenho visto ele muito distante dos municípios, muito distante das prefeituras. Tanto que grande parte dos municípios do governo federal só recebe aquilo que é constitucional, né? Então, eu fico muito apreensivo quando você vê, por exemplo, discussões que vão impactar, como essa questão da proposta de isenção do imposto de renda, porque vai impactar direto numa das principais fontes dos municípios, que é o FPM. Então, eu vejo que o governo federal ele se distanciou muito dos municípios. Não tem ação, diferentemente do governo do estado, né? O estado nunca esteve tão próximo dos municípios. Eu lembro que no início do meu primeiro mandato, nós estávamos 11 meses sem receber repasse constitucional da saúde, 11 meses. Daí você imagina, hoje os municípios estão tendo acesso não somente ao respeito às datas dos repasses que são constitucionais, mas principalmente estão alcançando recursos que estão melhorando a vida das pessoas através dos convênios, né? Então hoje 100% dos municípios do estado têm recurso do estado investido, todos os municípios. Então eu vejo que o governo do estado hoje ele está muito mais próximo dos municípios do que até mesmo o governo federal. O senhor mencionou uma quebra de expectativa em relação ao municipalismo do governo federal. Está faltando então da gestão ter um contato mais direto com os municípios, avaliar a situação de cada cidade, de cada prefeitura? Falta essa comunicação para, enfim, chegar a um senso comum que seja benéfico para ambos os lados? Não existe comunicação do governo federal com os municípios. Não existe. Não existe. E hoje eu participo do movimento municipalista nacional fortemente, e a gente tem visto muitos temas que têm gerado insegurança jurídica aos municípios, principalmente de Mato Grosso, né? Então, por exemplo, quando você vê um governo querendo aumentar as demarcações de terras indígenas, tornar terras improdutivas no estado de Mato Grosso, quando você vê o governo federal querendo discutir o aumento de unidades de conservação dentro de um território que é o território que hoje mais se protege, se preserva, né? Então eu vejo que além da não cooperação financeira com os municípios, o governo federal ainda tem travado outras bandeiras que podem inviabilizar economicamente muitas cidades aqui de Mato Grosso.
E como chegar a um consenso, Leonardo? Porque se fala da falta de comunicação do governo federal com o Estado e com os municípios, mas há o apelo dos municípios e do Estado para que haja essa conciliação? Com certeza, com certeza. Tanto os municípios quanto o Estado foram várias as vezes que procuraram o governo federal. Nós mesmos, eu através da associação, eu sou testemunha da dificuldade que se tem de acesso, né, de acesso a convênios, de acesso a recursos, né? Então, eu vejo que o governo federal ele realmente está muito distante e, não obstante disso, ainda entrando em pautas que são mais prejudiciais ainda, na minha visão, aos municípios. O senhor, enquanto representante da AMM, se sente, de certa forma, negligenciado pelo governo federal? Eu acho que distante, né? Acho que distante e muitas das vezes desrespeitado. Porque hoje, como uma associação que deve procurar o fortalecimento do municipalismo, da segurança jurídica aos municípios e tudo mais, eu vejo que hoje a gente corre muitos riscos aí no atual governo. Agora, entrando numa pauta a respeito de segurança pública, o governo do estado lançou o programa Tolerância Zero ao Crime Organizado. Gostaria de, inicialmente, uma avaliação do senhor sobre essa medida. Eu achei que foi assertiva também. Acredito que a criação da nova secretaria ela vai poder dar mais condição de iniciativas, de investigação, né, a convocação dos policiais que ele já anunciou que vai fazer, dos delegados. Então eu acredito que o anúncio como um todo, o pacote contra o crime organizado, eu acho que foi assertivo. Há alguma região específica no estado que demande um olhar mais acurado a respeito da segurança pública? Olha, hoje infelizmente a gente vê as facções crescendo no estado como um todo, porque nós estamos num estado que está em desenvolvimento, num estado que tem crescido e infelizmente as facções têm crescido também. Mas é claro que tem municípios como a da região norte, algumas regiões que a gente vê pelos índices que estão numa situação ainda mais delicada e por isso a necessidade de se trabalhar e cooperar em parceria, tanto o Estado como os municípios. Muito se fala que o crescimento do crime organizado não é algo só no estado de Mato Grosso, mas sim no Brasil inteiro. Qual seria, então, Leonardo, uma maneira efetiva de repreender esse crescimento? Porque aqui no estado cria-se uma Secretaria de Justiça, mas quando se fala que é um mal que assola o Brasil todo, pouco se tem a expectativa de que a batalha possa chegar ao fim. Na verdade, a realidade do estado hoje de Mato Grosso é muito diferente dos demais estados do Brasil, que não teriam condição de fazer um anúncio de um pacote estruturante como esse. Muitos estados estão com salários sucateados de policiais, de investigadores, que estão longe de poder ter convocação em concurso, que não tem aparelhamento nenhum, dificuldade até mesmo na aquisição de munições. Então, a realidade do estado de Mato Grosso ela é bem diferente da realidade dos demais estados do Brasil. Então eu acredito que hoje a maior preocupação nossa é combater a facção dentro do estado de Mato Grosso. Pode-se falar que essa medida do governador Mauro Mendes de criar uma secretaria, nomear um secretário específico para suprimir o crescimento das facções é algo que seja um modelo nesse combate ao crime organizado e pode ser tomado como exemplo para o resto do Brasil? É claro que nós só vamos ter o resultado disso daqui a alguns dias, quando a gente realmente olhar os números e ver que surtiu efeito. Mas a princípio eu vejo que foi assertivo e que a secretaria ela vai ter condição de ter autonomia até orçamentária para poder priorizar e melhorar suas ações. Uma questão que tem sido muito debatida e até polêmica na Câmara Municipal de Vereadores é o apontamento por parte de, inclusive, vereadores eleitos
que o crime organizado estaria tentando influenciar a política municipal. Isso é preocupante, Leonardo? E o quanto exige mais de não só equipe nas ruas, mas também trabalho de inteligência da polícia? Na verdade é um tema muito sensível, né? Eu particularmente só ouvi mesmo pelo que a gente acompanhou na mídia aqui de estado, né? Mas eu acredito que a melhor forma de poder colaborar com isso é melhorando o sistema de inteligência como um todo, né? A investigação. E para isso você tem que melhorar efetivo, você tem que dar mais condições, tem que valorizar esses profissionais, dar equipamentos. Então eu vejo que o governo acertou e está no caminho certo. Uhum. O seu mandato enquanto prefeito termina no final do ano. Gostaria de uma avaliação do senhor a respeito do tempo que o senhor passou no comando do Poder Executivo de Primavera. Bom, sem dúvida foi uma grande experiência, né? Eu tive a oportunidade de ser assessor, de ser vereador, presidente da Câmara e agora concluindo o segundo mandato como prefeito. E acredito que a gente conseguiu, ao lado do nosso time como um todo, deixar um legado no município, né? Primavera, mas que dobrou de tamanho na nossa gestão. O município saiu de 40 para 100 mil habitantes em menos de 7 anos. Então, Primavera do Leste, que quando eu assumi praticamente tinha 2 indústrias, hoje se tornou o grande celeiro industrial do estado. É uma das cidades hoje que tem o maior fator da indústria. Então, nós conseguimos ser o município que mais incentivou, subsidiou, atraiu grandes redes, pensar a Primavera como uma cidade polo na região sul do estado. E melhorando isso, construindo como uma referência na área educacional, na área de saúde. Então eu acredito que nós conseguimos avançar muito nesses últimos 7 anos aí e sai com uma avaliação muito positiva de dever cumprido. Vou entregar um município muito melhor do que quando eu encontrei, né? Sem dúvida o Sérgio, o próximo prefeito, ele vai encontrar uma cidade organizada, um município redondo, com um banco de projetos, com convênios assinados, para poder dar continuidade no trabalho. O senhor acredita que a sua experiência enquanto prefeito de Primavera claramente faz o senhor conhecer os pontos fortes da cidade, mas também aqueles que são carentes de atenção e gerência? Isso faz com que o senhor seja mais gabaritado para a presidência da AMM e também para poder exigir do governo estadual e federal as questões municipalistas? Não digo mais gabaritado, né? Mas é claro que a experiência do dia a dia, a experiência da atividade pública, ela te aproxima do problema. Só que a gente está num estado de muita desigualdade entre os municípios, né? Então você tem municípios que estão crescendo acima do ritmo chinês e você tem outros municípios que estão perdendo população. Então cada cidade, cada município, cada região, ela tem a sua realidade. Mas é claro que a experiência de ter tocado 2 mandatos aí por 7 anos no município de Primavera me dá a condição de poder chegar no governador, de tratar sobre problema, como eu posso chegar hoje num prefeito que vai assumir a partir de janeiro e explicar um pouquinho sobre o orçamento público, né? Então eu sempre procurei ter um equilíbrio entre o técnico e o político, então isso me dá uma condição de poder fazer a gestão da AMM com um pouco mais de facilidade. Uhum. Leonardo, agora falando de futuro político, nós acompanhamos que houve uma questão judicial do senhor a respeito de inelegibilidade, o que foi apontado que o senhor teria abusado de poder econômico, político durante o período da campanha eleitoral desse ano, mas cabe recurso ao caso. Eu gostaria de saber do senhor como está o trâmite desse processo e se o senhor vem para deputado em 2026. Na verdade já foi revista essa decisão, né, através de um embargo na comarca mesmo, né, foi revisto a decisão e já transitou em julgado. Então hoje eu estou elegível, né, eu não tenho nenhum processo de inexigibilidade contra mim. Mas eu acredito que ainda está cedo demais para pensar em qualquer candidatura. O meu foco pessoal mesmo é poder entregar ao município daqui 30 dias, como eu já mencionei na entrevista aqui, numa situação muito diferente do que quando eu encontrei, e poder
priorizar aí o trabalho dentro da associação, que é de muita grandeza, né? A associação ela é muito forte hoje no cenário nacional, ela é essencial à vida de muitos municípios, principalmente dos menores municípios do estado. Então, a partir de janeiro eu quero estar mais próximo de todos eles. A MM ela vai se descentralizar, ela vai percorrer as regiões. Nós vamos visitar cada município do estado, melhorar a parte de qualificação que já avançou muito nesse primeiro ano, principalmente em parceria com o Tribunal de Contas. O presidente Sérgio Ricardo, acho que na história do município nunca o tribunal esteve tão próximo dos municípios como agora, na história do estado, né? Então, nós vamos fortalecer essas parcerias e é nesse sentido que eu pretendo trabalhar o ano que vem. Então, como qualquer projeto futuro político, eu ainda não sentei com o grupo ou dividi opiniões para discutir. Mas a gente sabe que a classe política está a vapor em todo momento, né? O senhor, enquanto prefeito por 2 mandatos, presidente da AMM, com certeza tem musculatura ali para, ao menos, viabilizar uma candidatura ou discuti-la. É um desejo do grupo, do senhor? Já manifestado interesse nisso? Olha, na verdade, já tive convite para poder disputar vários cargos, né? Mas eu acho que ainda está muito cedo para eu poder, terminando um segundo mandato, indo para um segundo ano na MM, pensar numa candidatura daqui 2 anos. Então, eu realmente é um assunto que nesse momento eu estou relutando de ter. Mas é um desejo do senhor? Nesse momento não tem esse desejo aí, eu tenho que aguardar um pouquinho. Há possibilidade, então, do senhor ficar um tempo de fora da política? Não sei ainda, Enzo. É uma avaliação que eu vou deixar para o ano que vem. Também é uma questão para o senhor, vamos dizer assim. É uma questão que eu quero deixar correr o ano de 2025 para a gente poder tomar alguma decisão. Uhum. Agora, não falando sobre o senhor, mas também falando sobre eleições em 2026, já despontaram diversos nomes para a candidatura a governo do estado, dentre eles Otaviano Pivetta, o Wellington Fagundes, o do empresário Odílio Bobinotti, que talvez tente se candidatar pelo PL. Enfim, há uma série de discussões. O senhor já tem seu preferido? Não tenho. Na verdade, eu acredito que tudo isso vai acontecer, vai ser uma construção que deve ser natural a partir do ano que vem. Os 3 são excelentes nomes, como outros nomes que o estado tem. Os 3 estão preparados, acredito eu, para poder assumir aí a sucessão do governador Mauro Mendes, para dar continuidade nesse trabalho de desenvolvimento do estado, mas um preferido eu não tenho ainda não. Uhum. O MDB, inclusive, o MDB estadual, sinalizou uma certa independência política recentemente, né? Sempre próximo à União Brasil, e o partido, alguns membros já deixaram claro que não necessariamente há de caminharem juntos até 2026, embora mantenham uma boa relação. Qual avaliação o senhor faz disso? Há um outro partido ao qual seja natural se aliar até 2026? Olha, eu acredito que o MDB, aqui a nível de estado, ele vai estar junto com um direcionamento da direita nacional, espero eu, né? Porque se o MDB, a nível de estado, for caminhar com a esquerda, eu saio do partido, né? Então, e eu acredito que muitos outros também sairiam, né? Então, eu acredito que hoje é um partido estruturado, tem grandes nomes, uma bancada excelente na Assembleia, liderada pela deputada Janaína Riva, que é minha amiga pessoal, mas que eu acredito que ainda está muito cedo essa sinalização. Mas é claro que qualquer um dos candidatos a governo gostaria de ter o MDB como aliado de primeira hora, seja o Pivetta, seja o Odílio ou seja até mesmo o Wellington. Eu acredito que o MDB vai ser o fiel da balança no processo eleitoral que vem. E o senhor prevê discussões acirradas, até com certo tumulto, porque aqui no Mato Grosso despontam os nomes mais à direita,
né, para essa candidatura ao governo. Então é como nadar no mar de tubarões, vamos dizer assim, né? Definir apoio, fazer as conciliações necessárias. Como que o senhor prevê esse cenário de discussões? Eu vejo assim que não tem cenário para a esquerda assumir o governo em Mato Grosso. Não existe esse cenário. Aqui é um estado que predominantemente as urnas falaram e é só olhar o resultado das últimas eleições. Então eu acredito que dos 3 nomes que você mencionou, os 3 são preparados e os 3 são de direita. Nem o Otaviano, o Balbinotti, o Wellington, os 3 são de direita, né? O Wellington é do PL Raiz, né? Do PL de Valdemar de Costa Neto. O Odílio também da essência do bolsonarismo. O Pivetta sempre também colocando esse discurso da direita. Então eu acredito que é claro que vai ter o debate, né? Não sei se é acalorado ainda, mas Mato Grosso vai ter bons nomes aí. Prefeito, foi isso. Muito obrigado por ter tirado um tempo da sua agenda vir aqui. A gente sabe que as questões municipalistas cada vez tomam mais força, especialmente agora que a gente caminha para as eleições de 2026 e especialmente agora ainda, né, após as eleições municipais que deixaram o quadro ainda mais apurado. Não, agradeço a todos vocês que estão nos acompanhando, agradeço você, Enzo, a todo o Mídia News, pela oportunidade e pela abertura para poder falar um pouquinho dos municípios de Mato Grosso.